Fala pessoal, tudo bem? Gente, este filme eu assisti praticamente sabendo dele inteirinho, então sim, pode ser que aqui tenha spoiler, mas é aquilo que eu sempre digo: todo filme ensina alguma coisa e muitas vezes a gente não dá nada pro filme até entender, até absorver alguma coisa. E já que você deu o tempo da sua vida para assistir, por que não aproveitar e aprender? Eu não sei se você sabe sobre este filme, né? Que é uma ideia sobre você e tá em alta esse filme. E eu comecei a assistir, já sabia, já tinha visto algumas cenas, mas falei, não, vamos assistir para tirar a prova dos nove, porque às vezes contextualizar a imagem. E aí eu vou compartilhar alguns pontos com você. E antes de eu compartilhar, deixa eu só ler aqui a sinopse bem. Olha que sinopse. Uma mãe solo de 40 anos que começa a se envolver com um jovem vocalista de uma das boy bands mais famosas do mundo. Primeiro, gente, eles falam de 40 anos como se fosse já, né, nossa, pessoa muito velha. Uma mãe solo. Na verdade, ela separou do marido depois dele ter traído, né? Então, são detalhes que muitas vezes a gente olha dentro do contexto, mas é como a sociedade muitas vezes ainda vê a mulher, né? Então, se tem 40, eu tenho 40 anos, gente, e assim, eu falei assim, eu não me identifico com esse contexto, até porque eu também não tenho filhos, mas quando você vê assim, mãe solo, 40 anos e tal, mas você vê o contexto, é muito interessante como na sociedade, olhando atualmente, ainda tem alguns preconceitos que são coisas que a gente inventa da nossa cabeça. Assim, nada do que existe é, é uma cartilha a ser seguido. São coisas que o inconsciente coletivo vai tornando como padrão e vai tornando isso como verdade. Então, cabe a cada um de nós enfrentar aí os seus dilemas, né? De etarismo e etc, que a gente vai falar sobre isso. Então aproveite e se inscreva no nosso canal se você não se inscreveu, curta, comente, compartilhe. Então, o filme, basicamente, ele começa assim. Sim, gente, vai ter spoiler porque eu peguei um monte de spoiler e eu quero contextualizar. Então existe sim uma mãe, né? E essa mãe, ela é divorciada do pai da filha dela. Só que por que ela divorciou? Porque ele traiu ela com uma pessoa, inclusive, mais nova. E aí ela perdoou, mas ele não quis e ele acabou estando junto com essa outra pessoa. Então, foi um relacionamento que no filme é interessante você ver o quanto ela fala, olha, eu investi nesse relacionamento, apesar da gente ter começado muito novo, mas teve um relacionamento saudável, mas por ele e por uma situação dele, esse relacionamento acabou se desfazendo. E aí a filha, né, passa um tempo com a mãe, passa um tempo com o pai, e ela tinha levado ela para casa do pai dela para poder acampar. E sabe como os homens são, né? Parecia que, tipo assim, tá tudo certo, como se nada tivesse acontecido. Então você sente a personagem sentindo ainda toda aquela história, todas as dores que ela vem passando. E em um momento, ele precisa que ela deixe de fazer o que ela ia fazer, porque ela tinha levado a filha para a casa dele, né, e com os amigos, e no outro dia já cedo, então interrompe uma rotina. Então você percebe que ela está tendo que sempre decidir fazer algo ou não levar algo em frente por conta dele não ter essa responsabilidade ou tipo. E ela fala, caramba, não dava para fazer tal coisa, não dá para fazer tal coisa. Então você sente essa dor ainda interna da personagem, sabe? Nesse ponto é bem interessante. E uma coisa que vem à tona é o que a maior parte dos nossos clientes são mulheres, eu falo que 90%, 95% eu sou mulher à frente do negócio, mas das nossas clientes 95% são mulheres, e todas elas têm alguma questão, né? Então tem a questão do relacionamento, tem a questão da família em si, tem a sua questão, e a mulher sempre traz o que? Uma bagagem a mais, né? Dentro das histórias, ainda mais quando ela quer empreender.
Então eu sempre trago essa frase de efeito inclusive, primeiro para mim e também compartilhando com as clientes, é que a vida acontece enquanto os negócios acontecem. Então tem muita coisa que está acontecendo em nível pessoal que pode sim interferir no nível profissional e vice-versa. Então a gente precisa desenvolver o que? A inteligência emocional para lidar com essas situações. E eu acho que esse filme ele mostra bem isso, o quanto a personagem ela vem lidando de forma para combater todas as dores e as injustiças que ela veio passando dentro da história dela. E uma hora isso arrebenta em algum ponto, que daí vem a questão de se apaixonar por uma pessoa mais nova que você. E ela foi colocada dentro de uma situação que ela não tinha escolhido, foi inclusive por conta do pai da filha dela não ter feito, né, os ajustes para levá-la ela a um show, que ela acabou tendo que ir e acabou, já que eu estou aqui, e aí as circunstâncias acabam fazendo com que ela conhece o personagem que faz o par romântico com ela. E aí começa um desenrolar. E aí entra naquele estado de negação, aquela coisa, caramba, eu tô sentindo atração por alguém, mas não, você tá sentindo atração por um homem. A diferença é que aquele homem tem 24 anos, você tem 40 anos. Então, tornar isso normal, vamos colocar assim, primeiro começa com eles, porque é o interesse mútuo de um homem e uma mulher, em diferença de idade, e depois o contexto social, que daí começa a acontecer algumas situações. Então, em relação aos dois, a primeira barreira é exatamente isso. Eu estou gostando de você, você está gostando de mim, mas até onde vai esse relacionamento, né? Quantas histórias como essa não acontecem na vida real e muito bem, vamos dizer assim, interpretada neste requisito. E a parte mais interessante é que, assim, o problema dele não é dinheiro, porque como ele faz parte de uma banda famosa, dinheiro que não falta. Então não é questão de diferença de classe social, não, é questão apenas de idade. Então, assim, o contexto de tornar isso possível, isso viável, é tranquilo para ele. E o mais interessante, que daí entra a questão quando a gente vê o filme, né, e você olha para sua vida real, e você olha para as histórias de outras pessoas, o quanto que um homem apaixonado, ele cria a situação para estar com a pessoa. Então, quando a pessoa não tem interesse, ela não cria um contexto para estar junto com você. Então, e isso é um tapa na cara, muitas vezes, para quem está solteiro aí, né, até para ter uma seleção melhor de pretendentes, porque realmente, quando o homem ele está apaixonado, ele cria o contexto para te introduzir, independente. E no filme ele mostra muito bem isso, o quanto ele cria o cenário. Então, assim, ó, eu tenho o dinheiro que eu preciso, eu posso ter as mulheres que eu quiser, mas a partir do momento que eu me interesso por você, que eu gosto de você, eu crio um mundo para estar com você. E isso eu acho que é bem legal. Independente de idade, gente, relacionamento, eu acho que é tudo que a gente quer é ser cortejada e ser amparada e ser conduzida, né? Porque a mulher ela conduz muito mais. Então, inclusive essa diferença de idade, ela começou a entender isso, que só depois de certa idade e com um cara mais novo, que ela realmente sentiu o que é ser cortejada. Então não é a questão de idade, é a questão realmente de sentimento e dos valores que cada um dá para si. E aí eles começam a se entregar, né, nesse desenrolar, tipo, se permitir, e é onde, a partir do momento que você se permite, que começam conflitos externos, né? Porque se tem uma coisa que a sociedade ama, é olhar para a vida dos outros. Só que quem é a sociedade? Então, no caso, e olhando hoje, né, no nosso contexto, a internet é um lugar onde você vai lá, escreve o que você bem entender, sem muitas vezes você ter o filtro com o outro, né? Você não tem um senso com o outro. E isso é refletido no próprio filme. Fala, olha, a filha dela começa a passar por bullying porque é uma mulher mais velha, um cara. A diferença é que ele era famoso, então a exposição ele é muito maior e as críticas vêm muito maior, né? Só que tá tudo bem, até que isso começa a afetar os seus, né? Que no caso a filha dela, que a princípio apoiava a relação, mas ela começou a ter que lidar
com algumas críticas que no dia a dia não fazia parte da rotina dela. E ela muitas vezes não tinha uma maturidade também para lidar com aquilo. E isso afeta a mãe, que consequentemente afeta o relacionamento, e aí você acaba tendo que fazer escolhas para minimizar possíveis danos, vamos colocar aí, né. De qualquer maneira, o filme mostra, eu acho que o amadurecimento, o encarar que, tipo, que quando 2 pessoas querem, independente da idade, e isso mostra em tudo, né, porque relacionamento sempre vai fortalecer, quando é um casal, independente se é homem com homem, mulher com mulher, a mulher e o homem, né, mas existe um fortalecimento, e esse fortalecimento faz com que você enfrente muito mais coisas, que você se beneficie disso, mas que você também consegue enfrentar os conflitos internos e externos, se os 2 estiverem, de acordo, né. Então o filme ele mostra muito isso. Então quais são os pontos altos para a vida em si? Primeiro é se permitir viver aquilo que você nunca imaginou. Então ela jamais pensou em se apaixonar por alguém mais novo, mas acabou acontecendo. E a partir do momento que ela começou a olhar para dentro dos bloqueios, né, que é imposto praticamente pela sociedade de ano a ano, o ex-marido também ficou zuritando ela ali, né, então essa pressão, né, e sempre na mulher cai muito mais. Para o homem é tipo, é festa, é como se fosse mais um, mas não, ele realmente estava apaixonado, então ele criava o contexto para isso, porque ele queria estar com ela, ele queria, ela, né, na vida dele, não sem olho no dinheiro, sem ligar para a idade, então se ele não estava ligando, quem dirá o resto, né. E aí entra também numa questão de etarismo, porque sim, eu não sei vocês, eh, eu acho que é uma figura de linguagem falar do tempo, né, então assim: "Ah, o tempo está passando". Tá, o tempo ele não existe, mas ok, vamos falar que o tempo está passando. Nós estamos passando no tempo que nós temos aqui, né. E querendo ou não, se você tem 40, se você tem 30, se você tem 18, se você tem 50, não importa a sua idade, nós coexistimos em diversos cenários. Só que muitas vezes uma pessoa de 40 anos, e aí eu me coloco nesse lugar, a gente ainda tem sonhos de idades que nós não realizamos. A gente tem os medos, a gente tem os sonhos, a gente tem as aspirações, então o número ele vai acontecendo, mas a vida ela ainda coexiste. Então, considerar etarismo, mas principalmente assim, né, gente, respeitar o ter um tempo de maturidade, porque uma mulher de 40 aparentemente parece que é muito matura, mas tudo depende do contexto que ela viveu. Então, é não deixar que a questão da sua idade te impeça de viver novas experiências, mas também de aprender, de alcançar novos patamares, ou seja, que isso não seja impeditivo. Enquanto você está vivendo, tá valendo, né. Profissionalismo, porque tanto um quanto o outro levou isso também em consideração, isso pesou, falou: "A gente precisa se relacionar, mas a gente tem que pagar as contas, tem que viver, tem que assumir os compromissos". E o quanto os 2 foram beneficiados no que eles faziam, né, por eles estarem felizes. Então, assim, a felicidade do relacionamento potencializa também aquilo que você está fazendo. E o tempo, né? O tempo, ele muitas vezes é um fator que a gente precisa lidar para alcançar alguns resultados e também para sanar algumas dores. Então, a vida acontece quando os negócios acontecem e a gente precisa ir em busca dessa inteligência emocional para lidar e enxergar tudo isso. Enfim, eu gostei do filme, é assim, se você é adolescente, você vai ver com um olhar, se você é uma mulher empreendedora, você vai ver com um olhar, se você é uma mulher de 40 anos que tem filho, é separada, você vai ver com outro olhar. Eu acho que assim, tudo a gente olha com base no nosso filtro, né. Então eu olhei com esse olhar do contexto em si de relacionamento, e super válido, tipo, super válido, mas dá para aproveitar também a pegada aí das lições que a vida pode nos dar. Então, eu gostei bastante do filme. Acho que vale a pena assistir. E também tem umas cenas bem picantes, bem diferentes, assim, interessante. Até o próximo vídeo.